irmãos, era 3 horas da tarde e eu falei, meu Deus, cadê a direção, Senhor? Já fiquei pensando, quem que eu vou convidar alguém para ministrar? Mas, de repente, o Senhor falou assim, você vai entender. Deus falou assim, você correu tanto essa semana que não deu tempo de você ouvir o que eu tinha para dizer. Mas Deus, Ele é misericordioso, irmãos. E Ele não nos deixa de mãos vazias. Nunca. E o tema da mensagem hoje é a corrida da vida. A corrida da vida. Hoje, a mensagem vai ser recheada de perguntas para nós. De indagações para nós. A corrida da vida. E eu quero já começar essa mensagem já fazendo uma pergunta para você responder ou para você perguntar para você mesmo. Como tem sido a corrida da sua vida? Você sabe, irmãos, que quem corre uma maratona, quem aqui já assistiu uma corrida de maratona? Um maratonista, quando ele corre uma maratona, tem 42 quilômetros. E você sabe que quem ganha a maratona não é aquele que sai correndo na frente. Correr uma maratona é diferente de uma prova de 100 metros rasos. 100 metros rasos é ali, é 100 metros, é rapidinho. Você dá um tiro daqui até ali, você alcança. São 8 segundos, 7 segundos, 10 segundos de corrida. Agora a maratona não, são 2 horas. 2 horas e meia de corrida. Então não é aquele que sai correndo loucamente. Certamente não é aquele que sai correndo disparadamente que vai ganhar a corrida. Não. Quem ganha a corrida? Quem tem mais estratégias. Quem pensa mais. Quem estuda mais. Quem avalia mais. Quem tira o pé aonde tem que tirar o pé e acelera o passo aonde tem que acelerar o passo. E a nossa vida, irmãos, ela é como uma maratona, sabe? Só que muitos de nós estamos correndo a corrida da vida como se a nossa vida fosse um tiro de 100 metros. Loucamente, desesperadamente, querendo alcançar tudo agora, nesse exato momento. E hoje eu queria compartilhar com você, porque quem vive dessa forma é uma grande loucura viver dessa forma. Então eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Tiago, a partir do capítulo 4, Tiago, capítulo 4, eu vou ler na versão NVT. A partir do versículo 13. Amém? Você achou aí? Tiago, anota aí, irmãos. Capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa, ao amanhecer, aparece por um pouco
e logo se dissipa. O que quer dizer o que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Lembrem-se que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Lembrem-se que é pecado saber o que deve fazer ou ser feito e não fazer. Eu quero que você repita isso comigo. É pecado saber o que tem que ser feito e não fazer. Você entende isso, irmão? É melhor dizer eu não sabia do que dizer eu sei. Tem coisas que seria melhor se nós não soubéssemos, Lucas, do que a gente saber e não fazer. Então, irmãos, esses versículos de Tiago estão dizendo, olha, preste atenção. Preste atenção. Porque vocês dizem, olha, hoje iremos a determinado lugar, nós faremos isso, e depois que tivermos lucro, nós voltaremos. Ou seja, cuidado com essa corrida. Cuidado com os planos que você tem feito. Sabe, irmãos, uma coisa que nós vacilamos na nossa vida é sair fazendo coisas, planejando coisas, sem consultar aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que é o Senhor das nossas vidas. Tem alguém comigo aí? Então ele diz, preste atenção, cuidado. Irmãos, por que alguém diz cuidado? Escute. Quando alguém diz cuidado, ele está dizendo, é perigoso. É um perigo viver dessa forma. Quando alguém, por exemplo, se minha filha for pegar o ônibus e ir até Campo Limpo, eu vou falar, cuidado com isso, cuidado com aquilo e cuidado com aquilo outro. Por quê? Porque eu quero tolir ela de alguma coisa? Não. Porque eu quero que ela tome cuidado com os perigos que pode rodeá-la nessa trajetória. Você está entendendo? Então, quando o Tiago diz assim, cuidado, porque você tem falado, olha, nós vamos mudar, nós vamos ficar ali por um tempo, nós vamos ganhar dinheiro, e depois voltaremos. Porque é isso que o versículo diz. Cuidado, por quê? Porque é o Senhor que sabe como serão os nossos dias de amanhã. Nós não damos créditos à palavra quando ela diz, eu é quem sei os planos que tenho a seu respeito. Irmãos, nós não damos crédito para isso. Definitivamente, muitos de nós não damos crédito para isso. Por quê? Porque nós não consultamos os planos do Senhor para tomarmos as nossas decisões, para traçarmos os nossos planos. É verdade ou mentira, irmãos? Agora, irmãos, saber o que tem que fazer e não fazer é pecado. Você vê, às vezes a gente está preocupado com tanto pecado, que tem que se preocupar sim, porque todo pecado nos afasta da presença de Deus, nos afasta do poder e da glória de Deus, amém?
Agora, irmãos, tem às vezes coisas que a gente não presta atenção. Saber o que tem que fazer e não fazer é pecado. Por exemplo, a palavra diz que nós temos que perdoar. E diga mais ainda, que se nós não perdoarmos, nós não somos perdoados por Deus. Está escrito isso na Bíblia ou não, irmãos? Sim ou não? Jesus diz exatamente isso. Se você não perdoar, o seu Pai que está no céu não te perdoará, irmãos. O perdão de Deus afeta diretamente a nossa eternidade. Sem o perdão de Deus, nós não teremos eternidade com Deus. Isso é grave ou não é? Agora, por que nós sabemos que tem que ser feito e a gente não faz? Posso falar uma área, irmãos? E eu não falo como advogado da igreja. Posso falar uma área que mais tem afetado a vida do ser humano? Qual você acha que é a área que mais afeta a vida do ser humano? Diz aí. Hã? Qual área? Financeiro? Qual área você acha que mais afeta a vida do ser humano? Também. Essa tem concorrido bem perto, e a gente vai falar um pouco dela hoje. Financeiro, irmãos. Jesus, o único momento que ele vai falar assim, você não pode servir a dois senhores, é quando ele se refere ao dinheiro. Ele fala, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Verdade ou mentira? Agora, você sabia que a Bíblia dá instruções claras para nós, para que o próprio Deus possa guardar a nossa vida financeira? Sim ou não? Sabemos ou não sabemos? E qual que é o que ele fala para fazer? Fala aí, irmão. O que Deus manda fazer? Para que ele possa abrir janelas para nós, portas. O que ele fala? Dízimos. E por que não fazemos? Ofertas. O que ele chama? O que Paulo fala que oferta é o quê? Eu não estou pregando sobre isso. Eu só estou instruindo. Saber o que tem que ser feito e não fazer. Perigoso. O que Paulo chama oferta do quê? De quê? Semente. Semente. Aí ele diz assim, David, aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Aquele que semeia muito, muito vai colher. A minha pergunta para você é, quem aqui não responde, não precisa levantar a mão, tem colhido muito? Muito. Por que você acha? Honestamente, irmãos, eu estou falando como pastor. Como seu pastor. Pastor é o cuidador, é aquele que alimenta, é aquele que leva as ovelhas aos pastos verdejantes. Você sabe o que é pasto verdejante na Bíblia? Que leva as ovelhas para a palavra. Porque nós nos alimentamos da palavra. Posso ouvir um amém? Primícias, está escrito na palavra. Para que haja bênção sobre a minha casa. Agora, pastor, você está falando de dinheiro. Agora eu estou falando de dinheiro. Mas eu estou falando com o intuito de te ensinar. Porque você já sabe. Sabe ou não sabe? Por que não faz? Posso te falar uma coisa? Posso te contar um segredo? Você não ser dizimista, você não ser ofertante e você não ser primiciador não muda a minha vida. O que muda a minha vida é eu ser dizimista, é eu ser ofertante e eu ser primiciador como sou. Já há 3 anos eu não entro um culto nessa igreja sem deixar uma oferta aqui. Posso falar uma coisa? Você não me chama de arrogante por isso? Posso falar? Posso? Talvez eu seja o maior dizimista dessa casa. Não estou falando isso com arrogância, pelo amor de Deus, é porque eu entendi isso.
Sem falar de primícia. Então, irmãos, como que está a corrida da sua vida? Está cansado? Sabe o que eu vejo hoje? Muita gente cansado. E sabe por que cansa? Você já viu uma maratonista terminar a corrida? Quando você vê, irmãos, acabou a Olimpíada agora, você vê o cara de 100 metros que dá aquele tiro curto, ele acaba a corrida de 100 metros e ele fica assim, cansado, fadigado. O cara que termina a maratona, ele termina de boa. Vai lá, dá entrevista, entra numa piscina de gelo, fica ali, se chamar ele para correr 10 km no outro dia, ele fala, demorou. É verdade, sabia? Outro dia eu vou falar para o Cláudio, falar que ele é maratonista. Ele congrega com a gente aqui, corre 42 quilômetros. Cansa até de falar, irmão. Mas eu estou falando isso para que você e eu, a gente possa abrir a nossa mente. Porque, irmãos, não vai mudar a sua vida se eu ficar aqui, receba, 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 o seu milagre, receba, receba, receba. Irmãos, quem vivia atrás de milagre de Jesus, no outro dia estava atrás de Jesus de novo, precisando de outro milagre. A multidão corria atrás de Jesus, correndo atrás de milagre. Jesus, num determinado momento, ele fala assim, viu? Vocês estão me seguindo por causa das coisas que eu faço, não por causa de mim. E quantos de nós, irmãos, não estamos aqui dessa mesma forma? De verdade, é isso que você quer? 100 metros. É 100 metros só que você quer, irmão? É só 100 metros com Jesus que você quer só? É só um milagrezinho rápido, irmãos. É só uma vidazinha rápido. É só um milagrezinho passageiro. É só algo de 7 segundos. É só uma experiência que você quer. Não, irmão, eu não quero isso. Eu quero maratonar com Jesus Cristo. Eu quero ter uma vida com Ele, irmãos. Eu quero ter uma vida com meu Pai. Eu quero me relacionar com Ele todos os dias. Eu quero ir devagarinho com Ele, do meu lado, conversando com Ele, dialogando com Ele. Por quê? Porque eu quero completar a jornada. Eu quero completar a carreira. Eu quero guardar a minha fé. Entenda, irmãos, essa é uma palavra para você e eu, nós usarmos o que Deus nos deu, a nossa inteligência. A jornada, a corrida da vida. Como você tem corrido a sua vida, meu irmão? Ah, meu Deus. Eu vou fazer algumas perguntas, se responda. Responda para você mesmo. O que você tem feito com a sua vida? Quantos anos você tem, Fábio? Quanto? Pensei que você falou 33, já falou. Rodou sem hora, hein? 43. Faz um balanço da sua vida hoje. E aí? E aí? O que nós temos feito com a nossa vida, irmãos? O que você tem feito com a sua vida? Você vai entender essas perguntas e você vai conseguir responder para você. Uma outra pergunta: com o que você tem gastado o maior tempo da sua vida? Com o que você tem gastado o maior tempo da sua vida? Abre seu celular aí e vê quanto tempo você ficou hoje nas redes sociais. Com o que você tem gastado o maior tempo da sua vida? Pastor, trabalhando. Você vai ver na palavra hoje. Que eu faço a extra da extra, extra da extra, da extra, da extra, extra. Por quê? Porque é um tempo, pastor. É um tempo agora, eu tenho que ganhar dinheiro. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã.
Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Irmãos, eu estava lendo que, a gente vai ler alguns versículos, eu estava vendo o que Salomão fala sobre isso. Ele fala assim, que adianta? Você vai gastar, ele mesmo diz, que adianta? Eu trabalhei de sol a sol, e eu vou morrer, e as pessoas que vão herdar o meu dinheiro, talvez elas gastem com tolice. Terceira pergunta: com quem você tem gastado o maior tempo da sua vida? Com o seu patrão? Com as pessoas que você não conhece da internet? Com seus amigos? Ou melhor, com seus colegas? Então são 3 perguntas para nós pensarmos. O que nós temos feito da nossa vida? Com o que temos gastado o maior tempo da nossa vida? E com quem temos gastado o maior tempo da nossa vida? A nossa vida nessa terra, irmãos, é muito passageira. É muito pouco tempo que nós vamos viver aqui. Se nós pensarmos em eternidade, quantos aqui creem na eternidade? Eu creio que todos nós cremos na eternidade. Porque a Bíblia diz sobre a eternidade, diz que Ele é Deus de eternidade a eternidade. Agora, irmãos, essa passagem na terra, ela é muito pouco tempo na linha da eternidade. Mas, esse pouco tempo que nós vivemos, nós vamos decidir e definir toda a nossa eternidade. É muito pouco tempo. Tem uma frase de um pastor que já está com o Senhor, chama-se Melvin, ele fala: nessa terra tudo passará, somente o que nós fizermos para Cristo permanecerá. Lembra dessa frase? Essa vida tudo vai passar, irmãos. E somente aquilo que nós fizermos para Cristo permanecerá. Então nós precisamos avaliar, irmãos, o maior desastre na vida de uma pessoa, ela estar viva e não viver. Você vive ou você só está vivo? Você vive ou você só está vivo? O maior desastre de uma pessoa é estar vivo e não viver. É muito comum a gente escutar das pessoas: eu não tenho vida. Esses dias eu tenho falado aqui no culto que a gente diz assim, né? Nossa, o tempo está passando rápido. Não é assim que a gente fala? O tempo está passando muito rápido, ó, irmão. Já é quinta-feira de novo. Parece que foi ontem que o pastor Ulisses estava com a gente aqui, não é verdade? E foi uma bênção, não foi? Parece que foi ontem, mas já estamos uma semana na frente. Agora não é o tempo que está passando rápido, somos nós que estamos passando rápido pelo tempo. Somos nós, irmãos, e a Bíblia nos instrui a respeito disso. Nós somos pessoas extremamente ansiosas. 90% do ser humano tem uma síndrome que se chama síndrome do pensamento acelerado. 90%, irmãos. Minha esposa saberia responder melhor. Quantos por cento do ser humano hoje sofrem de ansiedade? Quantos por cento você tem aí? Quantos? Mais do que 90%. Sofrem de ansiedade. O que é ansiedade, irmãos? É a pressa, é o tiro curto, é os 100 metros rasos que gera isso na gente. É querer que as coisas aconteçam rápido, é ficar
viver de uma forma, irmãos, desastrosa nessa terra. Talvez alguns de nós aqui estamos vivendo uma vida desastrosa nessa terra. E nós precisamos admitir isso. E eu vou te mostrar na palavra que talvez você seja um desses. E talvez eu seja um desses. Só está passando pela vida. Agora, que forma que nós vamos ser testemunhos de Cristo? Se a nossa vida for um desastre. Nossa, pastor, isso é forte demais. É para ser forte mesmo, irmãos. Porque quando a gente pensa em desastre, a gente pensa em desgraça. Mas não, irmãos. Desastre é a gente viver sem perceber. Você não percebe mais. Você não percebe mais. Ô, irmão, minha avó conversava com as plantas, irmão. E dava certo, sabia? Ela falava para a planta assim: você não vai dar flor. E aí no outro dia a flor estava lá, irmão. É loucura isso? Não. É perceber as coisas. Sabe o que acontece? Hoje a gente prefere comprar flor artificial. Não precisa falar com ela. E parece de verdade. Tem coisa que você está vivendo que é artificial e você está achando que é de verdade. Sabe? É forte isso, irmão. Essa vida vai passar muito rápido. E a maior desastre na vida de uma pessoa, ela é só estar viva e não viver. Talvez você esteja hoje aqui e o Senhor quer te libertar disso. Nós vivemos numa era, irmãos, de pseudas conquistas. Eu tenho que conquistar. Agora é hora de conquistar, 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 conquistar. Não é errado conquistar. Mas o problema é que o anseio da conquista tem te conquistado. Você pegou isso? O anseio pela conquista conquista você. E você passa uma vida inteira tentando conquistar. O quê? O quê? Sabe, irmãos, quando eu olho para a palavra, eu vejo Jesus falando assim: olha, não andeis ansiosos com coisa alguma. Não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, vestir, beber ou vestir. Ele fala assim: são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Ô, meu irmão, olha o que Jesus diz. Quem vive preocupado, quem vive nesse frenesi da vida, são os pagãos. Não são os filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui, irmão? E quantos de nós temos vivido como pagãos? Ele fala: olha para as aves. Elas não semeiam nem colhem. E o Senhor cuida de cada uma delas. Ele fala: olha para os lírios do campo. Olha, sabe o que o Senhor está dizendo, irmãos? Pare e contempla um pouco o que Deus faz. Porque você está passando correndo demais que você não consegue mais ver a rosa. Você não consegue mais ver o ipê amarelo. Você não consegue mais ver o ipê branco. Você não consegue mais ver uma andorinha. Você não consegue mais ver nada. Você não vê mais nada. Por quê? Porque você anda de cabeça baixa, correndo. Lembre-se, saber o que tem que fazer e não fazer é pecado. É pecado. Então o que Jesus faz, viu? Olha para a criação.
Olha para a natureza. Não, mas não dá tempo, irmãos, porque eu estou na corrida da vida. Eu estou na corrida da vida, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Nada dá tempo mais. Você deu um beijinho na sua esposa essa semana, irmão? Deu tempo? Uma picotinha. Dá uma namorada. Os casados, tá, irmão? Ô, irmão. Ô, Tião, esses dias eu fui. A gente saiu sem destino. A Andresa não gosta disso. Ela é melancólica, ela gosta de que a gente saiba os horários certinhos onde a gente vai chegar em cada coisa. Tá tudo bem. E eu já não, irmão, eu sou meio... O que você vai fazer hoje? Ela perguntou para mim hoje assim, na hora do almoço, o que você vai fazer à tarde? Eu falei, estou pensando ainda. Calma, a hora que passar o almoço eu penso na tarde. Para que eu vou me preocupar com a tarde se agora eu estou comendo? Aí nós fomos parar, irmão, saímos daqui, fomos parar lá no Shopping Eldorado, em São Paulo. Aí a gente foi almoçar na praça de alimentação. Aí, irmãos, a gente viu os casal de namorado, irmãos. Eu fiquei bobo de ver. Oh, mas como tem moleque tapado hoje, né, irmão? Rapaz lá com a menina bonita. Sentou do nosso lado. O bichão ficava assim, ó. E a menina na frente assim. Falei, você tá de brincadeira. Você sabia que tem, às vezes, pessoa que procura os pastores da igreja para falar que o marido não tem tempo para a esposa, porque, irmão, olha os dias que a gente chegou, porque ele fica no celular. Celular, irmão. Eu jogo o celular pela janela do... A esposa deu uma olhadinha assim, você já... joga o celular para lá. É brincadeira, mas é verdade. Então, irmãos, pensa nisso. Se você ficar atrás a vida inteira de conquista, pode ser que esse desejo da conquista te conquiste e te roube da vida. Muitos de nós vamos passar a vida toda correndo atrás de vento. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: observei tudo o que acontece debaixo do sol. De fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Você imagina Salomão, irmãos, trabalhou muito, se dedicou muito e chega na sua velhice e fala, de fato eu observei tudo que acontece debaixo do sol e eu percebi que nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Sabe, irmãos, eu não sou contra a gente trabalhar, crescer, prosperar. Não é isso que eu estou pregando hoje aqui, muito pelo contrário, porque eu trabalho muito, eu me dedico muito, mas eu estou falando sobre nós passarmos a vida inteira correndo atrás daquilo que Deus disse que nós não precisaríamos correr. Por quê? Porque a Bíblia diz, tem uma promessa para mim e para você, se nós olharmos para o que tem que ser feito e fazer, as bênçãos do Senhor virão sobre nós e nos acompanharão. Olha aí, pega aí, irmãos, está em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a minha voz e tiveres o cuidado de obedecer todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno,
estas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. Então, irmãos, quando eu sei o que é para fazer e faço, eu não preciso correr atrás do vento. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Então essa palavra hoje, irmãos, é para nos encorajar a sair daqui e fazer um balanço da nossa vida. De verdade, sair daqui hoje, irmãos, não feliz, mas em crise. Em crise talvez com o estilo de vida que nós temos vivido e dentro da igreja. E talvez nós estejamos ancorados nesse versículo que Salomão escreveu, correndo atrás de vento, correndo atrás de coisa que não faz sentido. Quantas vezes você conquistou algo que você tanto queria e depois você percebeu que isso não mudou sua vida em nada? Quantas vezes? Quantas vezes você quis um celular e você correu, comprou, e quando você pegou ele na sua mão, você percebeu que ele manda mensagem e faz ligação igual ao outro. Quantas vezes você correu, comprou o carro que você tanto sonha e você percebeu que ele te leva aos lugares igual ao outro. Eu não estou falando isso que não é para você crescer nesse sentido, você tem que crescer, mas isso não pode ser uma ambição da nossa vida. Isso tem que ser bênção, isso precisa acontecer, isso precisa me seguir e me acompanhar. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Então, irmãos, talvez nós precisamos avaliar se tanta correria está valendo a pena. Eu moro no prédio e é muito comum, irmãos, a gente pega elevador com outras pessoas e as pessoas não têm tempo nem de cumprimentar a gente. É verdade, eu aprendi, eu não era assim, eu aprendi com a minha esposa, cumprimentar todo mundo. E é incrível, irmãos, que tem pessoa que está na sua cara, você fala bom dia, e ela não fala nada. Geralmente ela está aqui, e se ela não está aqui, a mente dela está aqui no celular. Às vezes ela não está aqui, talvez isso aqui está aqui, mas a cabeça dela está aqui. Quem está me entendendo? Então nós precisamos avaliar se tanta correria tem valido tanto a pena. Você vai entender onde nós vamos chegar com essa mensagem. Essa mensagem é poderosa, talvez uma das mais fortes que o Senhor me deu para ministrar. Você já parou para avaliar para onde você está indo? Onde você está indo, irmão? Você vai chegar aonde? Você quer chegar aonde? Ah, não sei, está todo mundo correndo para lá, então eu vou correr também. Agora minha pergunta para você: como você está espiritualmente e emocionalmente? Como que você está? Com tanta correria, na corrida dessa vida, como que você está espiritualmente e emocionalmente? Se você não cuidar da sua vida espiritual e da sua vida emocional, lamento em te dizer, a sua jornada está muito curta e pode ser que você só esteja vivo, mas você não esteja vivendo. Porque estar espiritualmente bem também é estar emocionalmente bem. Você não vai conseguir ficar espiritualmente bem se você está espiritualmente mal. Então você precisa sim cuidar das suas emoções. Agora, como que vai cuidar das emoções se a nossa vida é correr? E aí existe um preconceito tão grande, principalmente dentro das igrejas, que diz que você procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra é coisa de doido. Vai nessa. Aí fica com esse preconceito, eu vou orar. Não, tem coisa que você não tem que orar, você tem que tomar remédio. Pastor, Deus não cura? Ele cura se Ele quiser. E se Ele não quiser, irmão, você vai tomar um remédio, está tudo bem.
porque deu inteligência para alguém criar o remédio, fazer o remédio. Ele deu inteligência para o médico. Inclusive Lucas, que escreveu o Evangelho, era médico. Você está me entendendo, irmão? Por favor, entenda essa palavra em amor. Entenda essa palavra como um marco na sua vida. Até quando? Eu compartilhei outro dia aqui, irmãos, que eu não me lembro. Era uma época que eu corri tanto. Isso não significa que eu não corro. Tem hora que eu falo, preciso parar. Que eu não lembro, irmãos. Hoje eu sento para brincar com o Léo no chão. Irmãos, eu não lembro de ter feito isso com as minhas filhas. Certamente eu fiz, mas provavelmente eu não estava lá. Provavelmente eu fiz com a Isa, provavelmente eu fiz com a Gabi, mas eu não me lembro. Por quê? Porque de repente eu passei correndo por esses momentos. E aí? Qual foi a última vez que você sentiu a mão da sua esposa? Não estou falando de você pegar na mão. Estou falando de você sentiu a mão. Você sentiu a temperatura da mão dela. Qual foi o dia que você sentiu, a última vez que você sentiu a mão do seu esposo? Tem que fazer, não tenho tempo. Faz sentido isso para você, irmão? Para mim faz muito sentido. Se não pararmos para entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, nunca chegaremos a lugar nenhum. Ou nunca chegaremos a lugar algum. Se nós não pararmos para entendermos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, a gente nunca vai chegar a lugar algum. Paulo, quando ele está à beira da morte, uma guilhotina ia cortar a sua cabeça, ele fala assim: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, cheguei ao meu destino de vida. Isso é forte demais. A gente não se atenta para o que a Bíblia diz nas entrelinhas. Sabe por quê? Porque a gente lê tão correndo. Ou seja, Paulo chega e fala assim: eu completei. Eu cheguei ao meu destino. Qual é o teu destino? Para onde você está indo? Aonde você vai chegar? É correr atrás de vento, irmão, se você não sabe para onde você está indo. Você pegaria carona com alguém que não sabe para onde está indo? Alguém parar e falar assim: ô, vamos ali comigo. Para onde? Ah, não sei. Mas eu sei que eu vou. Você entraria num carro desse, irmão? Seja honesto, você entraria? E por que outros têm que entrar no seu? Na sua corrida da vida? Ei, homem, olha para mim. Sua esposa sabe aonde vocês vão chegar? Ou você está levando ela para um lugar que ela não sabe onde vai chegar? Estou falando de jornada de vida, não estou falando de um passeio que nem eu fiz com a Andresa. E caí numa quebrada em São Paulo, irmão, que eu falei: onde que eu estou? Estava chegando no Campo Limpo lá, irmão, Capão Redondo. Era aqui que você ia me trazer. Eu falei: não, errei o caminho. Vai sair sem saber onde você quer ir chegar. É verdade. Eu tive que recalcular a rota. Coloquei no Waze. E ele me levou pelo caminho. Só que antes de levar para o caminho, passou nos lugares ainda mais feios. Esse que é o problema.
Quando a gente não sabe para onde vai, a gente vai para uns lugares que depois é mais difícil de sair. É assim. Mas tem o destino certo quando você recalcula a sua rota. Quando você recalcula a sua rota, Ele vai te levar para o destino certo. E o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer calcular a minha rota e a sua rota nessa noite. Ele quer recalcular a nossa rota nessa noite. Ele tem um destino para mim e para você. Ah, meu Deus! Ah, Jesus, obrigado! Seus olhos se chamam. Eu perguntei se seus olhos. Ele sorrindo me diz: escute, Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ah, irmãos, a gente precisa acreditar nisso. Deus nos criou para um propósito, Osmar. Deus nos criou para nos dar uma trajetória e um destino. Ele preparou de antemão para mim e para você. Precisamos acreditar nisso. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pastor, as coisas não estão cooperando para o meu bem. Talvez é porque você está fora do propósito de Deus para a sua vida. Quando o filho pródigo foi gastar o seu dinheiro de maneira desregrada, as coisas não cooperaram ao favor dele. O filho pródigo pegou a sua bênção e foi viver os seus próprios anseios e os seus próprios desejos, e as coisas não cooperaram para ele. As coisas só voltaram a cooperar para a vida dele o dia que ele falou: voltarei para a casa do meu pai. E quando ele chega na casa do pai, tudo começa a cooperar para a vida dele. Vestes novas, anel no dedo, novas sandálias e uma festa do Cordeiro. Ah, irmão, se for verdade esse louvor, que a minha vida Ele governa. Ele quer governar a sua vida. Ele quer governar a sua vida. Ele quer governar os seus passos. Ele quer governar os seus sentimentos. Ah, pastor, isso não é possível. É possível sim. Ele quer governar até os seus pensamentos. Ele quer governar os seus passos.
Ele quer governar o seu descanso. Ele quer governar os planos que Ele tem sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Sabe, irmãos, tem pessoas aqui que precisam voltar para o propósito. Por quê? Para que as coisas venham cooperar na sua... Tudo de bom, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável venha sobre a sua vida. Somos criação de Deus e Ele tem um bom plano para nós. Diga assim: Deus tem um bom plano para mim. Ele tem um bom plano para você. Às vezes a gente fica, a grama do vizinho sempre cresce mais do que a minha, sempre é bonita mais do que a minha. Ô irmão, para com isso. Acontece na vida do irmão e na minha não acontece. Para com isso. Para de olhar para a vida do irmão e olhe para a sua. Para de olhar para aquilo que o irmão está fazendo, conquistando, e começa a olhar para aquilo que você não está fazendo, que você não está conquistando. Temos, eu quero encerrar com isso, temos que desfrutar da vida que Deus nos deu. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes novamente, capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 9. Ô irmão, se essas palavras aqui não forem uma voadora no nosso coração, nada mais vai afetar a nossa vida. Qual que é um golpe checkmate no jiu-jitsu? Mata-leão. Jesus quer dar um mata-leão em você hoje. Bate logo, irmão. A hora que ele der um mata-leão, bate logo. Para de ficar resistindo. Olha o que diz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração do ser humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. Desfrutar a vida, irmãos. Ser feliz. O que adianta correr tanto atrás, irmãos, se você não consegue desfrutar do fruto do seu trabalho? Mas pastor, eu não consigo. Enquanto você não tiver como prioridade desfrutar a vida e ser feliz, você nunca vai fazer. Porque, irmãos, a gente acha que desfrutar a vida precisa ter dinheiro para isso. Como eu sempre falo aqui, irmãos, a gente quer ir para a Disney,
Mas a gente não desfruta do parque da cidade em Jundiaí de graça. Não desfruta. Esses dias eu vi. Foi bom ou não foi? Por que você foi lá? Você escutou falando aqui? E foi? Foi bom ou não foi? Você foi também, né? Ah, você encontrou ele lá? Você fala que não tem dinheiro para ir na churrascaria que custa R$ 150 por pessoa, mas você não leva seu filho para comer um cachorro quente de 10 conto, irmão. Vou fazer o negócio ficar mais barato ainda. Você não faz um cachorro quente para o seu filho em casa com pão francês e salsicha, que custa 10 conto o quilo. Vamos fazer uma janta diferente hoje aqui. A corrida da vida. Em que lugar você vai chegar? Aonde você vai chegar? Tem muita gente que diz que não vem na igreja porque não tem tempo. Não lê a Bíblia porque não tem tempo. Não brinca com o filho porque não tem tempo. O que mudou, irmãos? O que mudou? Será que foi Deus ou foi a gente? Aqui Salomão fala: desfrutar e ser feliz. Seja honesto, você se acha uma pessoa feliz? Dá para levar o filho no parquinho, irmão. Dá para levar a esposa para dar uma volta. Dá para levar o marido para dar uma volta, que não é só o marido que leva, a esposa também leva. De vez em quando eles falam assim: posso te roubar? Eu falo: nunca andei tão fácil para ser roubado assim. Rouba agora. Então eu quero colocar algumas coisas aqui para encerrar. Desfrutar a vida. Você desfruta do seu casamento? Ou você casou só para ter alguém para ajudar você a pagar as contas? Para dividir as contas? Ou você só tem a mãe do seu filho e o pai do seu filho? Você desfruta do seu casamento? Não dá para dar uma paradinha, assistir uma Netflixzinha junto, fazer uma pipoquinha? Ah, eu não tenho Netflix, pastor. Assiste tela quente mesmo. YouTube você tem. Tem, YouTube você tem, irmão. Você tem. Bota o celular assim, ó, fica um pouco, se não tem Smart TV, coloca o celular mais longe assim e assiste. Você fica assistindo vídeo o dia inteiro, porque você não pode assistir um filme com sua esposa no celular? Esses dias eu estava em casa, que dia foi? Segunda? Nós assistimos filme com ele. Irmãos, eu falei: meu filho assistindo os negócios, eu falei: eu vou colocar um filme da hora para ele assistir. Eu falei: filho, vamos assistir Esqueceram de Mim. Quem lembra aqui do filme Esqueceram de Mim? Ó. Pai, como é que é? Eu falei: o moleque faz um monte de armadilha. Faz um monte de armadilha, pai, vamos assistir. Pus no YouTube lá, Esqueceram de Mim. Eu falei: vamos assistir. Ficou lá. Fiquei imaginando a cabeça dele já fazendo aquelas armadilhas todas. Nossa, aí rachava o bico de dar risada, irmãos. Eu falei: nossa, eu dava risada disso há 35 anos atrás. Você assiste um filme com a sua esposa, dá uma volta no bairro, uma rua é de terra, não dá nada, irmão, chuta a pedra junto com ela.
Não, mas você queria ir para um lugar, sabe? Você queria ir para Arraial do Cabo, mas você não vai no Primavera com ela, você não vai na Trieste com ela, você não vai no centro com ela, você não vai em lugar nenhum com ela. Se você for em Arraial do Cabo com ela, você vai curtir tudo menos ela. Ou menos ele. Estou falando a verdade ou não estou? A corrida da vida. Você desfruta dos seus filhos? As crianças de hoje não sabem jogar bola mais, irmão. E não é porque elas não têm problema. É porque isso aqui, né? É mais fácil de educar, né, irmão? Não é ou não é? Meu filho não gosta de esporte. Ele gosta que você gosta. Ele gosta do que você gosta. Meu filho fica muito no celular, é porque você não tem tempo para ele. A gente não ensina mais nosso filho a jogar bola, como que ele vai gostar de bola, irmãos? A gente ensina para ele que lá no Play Store tem uns jogos mais da hora. Eu vou avançar aqui que eu já passei da hora, irmãos. Você desfruta dos seus pais? Isso aqui me pega muito, irmãos. Eu sou muito negligente nisso. Um dia eles não vão mais estar aqui. Você desfruta do seu trabalho ou você só trabalha? Eu queria tanto me formar naquilo, e você se formou naquilo e virou escravo daquilo, não curte mais aquilo. Você entende a diferença? Você desfruta do fruto do seu trabalho? Você trabalha tanto, irmãos. O brasileiro é um povo trabalhador. Mas saiba que o inimigo das nossas vidas tem feito a mesma coisa que o faraó fez lá no Egito. O povo tinha muita comunhão com Deus, e por ter muita comunhão com Deus, o povo crescia. Sabe o que o faraó falou? Dobra a jornada de trabalho deles. Faz eles trabalhar mais. Quanto mais eles trabalhar, menos tempo com Deus eles vão ter, menos tempo com a família, não vai conseguir procriar. Hoje as pessoas, me desculpem, os amantes dos pets, mas as pessoas preferem ter cachorro do que filhos. Eu fui para Campos do Jordão e fiquei chocado, irmãos. Você vê mais pessoas andando com cachorro do que de mão dada com alguém. Nada contra os pets, por favor. Depois não vai colocar lá, o pastor odeia cachorro. Não. Eu prefiro cavalo. Pensa. Você desfruta dos seus amigos? Quando você está com seus amigos? Ou a cabeça não deixa? Você não tem mais amigo, seu amigo é o Google. Seu amigo é o Google. Você desfruta dos seus amigos, irmão? Você desfruta da presença de Deus? Ele veio. Ele veio. Obrigado, Jesus, ele veio. Obrigado, Jesus, obrigado, o Senhor está aqui, obrigado. Jesus, como é bom acordar com o Senhor. Como é bom te ver pela manhã, quanto é bom trabalhar com o Senhor. Jesus, como é bom ter a sua companhia. Jesus, como é bom, como é bom. Você tem contemplado o belo? As árvores são belas. Os pássaros são belos.
A natureza é belo. Não dá tempo. Eu estou focado na corrida da vida. E eu não consigo ver mais nada além daquilo que minha cabeça está obstinada a conquistar. Desfruta da vida, meu irmão. Ela logo vai passar. Ela logo vai passar. Ela logo vai passar. Eu sei o que precisa ser feito, mas eu não faço. Eu não faço. Eu aprendo, mas não faço. Que loucura é essa? Coloque-se de pé em nome de Jesus.